Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e este é o minicurso Uma Pitada de Python. Neste terceiro vídeo, iremos discutir sobre as estruturas de controle. Estruturas de controle surgiram por volta de 1950, como forma de melhorar a clareza, qualidade de código e diminuir o tempo de desenvolvimento. Essas estruturas foram o alicerce para o paradigma da programação estruturada. Estruturas de controle são responsáveis por modificar ou controlar a ordem que instruções ou chamadas de funções são executadas em um programa de computador. Para isso, as estruturas de controle utilizam o conceito de blocos de instruções. Estruturas de controle são diferentes de comando de desvio ou instruções de desvio. Algumas linguagens na década de 80 usavam comandos de desvio para controlar o fluxo de instruções, como por exemplo a linguagem BASIC, que apresentava o comando de desvio goto, vá para a linha, e o comando de desvio if condição goto. Ou seja, o primeiro é um comando de desvio incondicional e o segundo é um comando de desvio condicional. Estruturas de controle controlam o fluxo de instruções utilizando o conceito de blocos de instruções. Então essa é uma diferença das estruturas de controle para os comandos de desvio. Elas controlam o fluxo de instrução utilizando o conceito de blocos. Um bloco de instrução é um conjunto de instruções inserido dentro de uma estrutura de controle. Uma estrutura de controle, através de testes, poderá, por exemplo, determinar se um bloco de instruções será executado, ou quantas vezes um bloco de instruções será executado, ou ainda se um bloco será executado em detrimento de outros blocos. Iremos estudar duas classes de estruturas de controle: estruturas de controle condicional, estruturas de controle de repetição. Especificamente, nesse vídeo, iremos estudar estruturas de controle condicional. Abordaremos três estruturas de controle condicional: a estrutura de controle condicional simples, a estrutura de controle condicional composta e, por fim, a estrutura de controle condicional múltipla. Vamos ilustrar agora a estrutura de controle condicional simples. Do lado esquerdo, uma ilustração em Python e do lado direito, uma ilustração em C ou C++. Eu tenho aqui algumas linhas ou instruções em Python. Primeira instrução, segunda instrução. Na terceira linha, eu me deparo com a estrutura de controle condicional simples. Se esta condição for satisfeita, então o bloco B1, ou seja, essas três instruções em rosa, serão executadas. Se a condição não for satisfeita, o fluxo será desviado para esta linha, e esta linha que será executada e depois esta. A mesma ilustração em C ou C++. Eu tenho aqui a primeira instrução, a segunda instrução. Na terceira linha, eu me deparo com a estrutura de controle condicional simples. Se a condição for satisfeita, o bloco B1 será executado. Se a condição não for satisfeita, o fluxo é desviado para essa instrução e o fluxo segue. Diferenças. Um bloco em C++ ele é definido por delimitadores, ou seja, como o compilador sabe quem é B1? Através de dois delimitadores, o abre e fecha chaves. Já em Python, os blocos não são definidos por delimitadores. Em Python, os blocos são definidos por dentes, ou seja, pela indentação do código ou pela indentação do código, dar dentes ao código. Antes dessa instrução, da primeira instrução em rosa, eu tenho aqui 4 espaços em branco. Depois, mais 4 espaços em branco antes da segunda instrução e mais 4 espaços em branco antes da terceira instrução. É dessa forma que Python vai identificar qual é as instruções que pertencem ao bloco. Assim, em C++, a indentação não é obrigatória.
Ela é aconselhável para uma boa legibilidade de código, mas ela não é obrigatória. Já em Python, a indentação passa a ser obrigatória, porque é através da indentação que os blocos são definidos. Mais uma curiosidade, em C e C++, os parênteses que delimitam a condição são obrigatórios. Já em Python, os parênteses não são obrigatórios e devem ser usados somente quando necessários para melhorar a legibilidade. Estrutura de controle condicional composta. Novamente, uma ilustração do lado esquerdo em Python e do lado direito C ou C++. Tem aqui a primeira instrução, a segunda instrução. Ao chegar na terceira linha, me deparo com a estrutura de controle condicional composta. Se esta condição for satisfeita, ou seja, se for verdadeira, o bloco B1 será executado. Se não, quem será executado é o bloco B2. Nesta estrutura de controle, eu tenho dois blocos e sempre um será executado em detrimento do outro. Então, sempre um é executado. Na direita, eu também tenho a estrutura de controle condicional composta. Existem aqui os delimitadores do bloco B1, os delimitadores do bloco B2, os parênteses delimitando a condição obrigatórios. Uma exceção, pessoal, é que se esse bloco B1 for composto de uma única linha, então os delimitadores podem ser omitidos em C++ e em C. Vamos para a terceira estrutura de controle, que é a estrutura de controle condicional múltipla. Como se dá a execução dessa estrutura? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 blocos. E eu tenho aqui 3 condições. Executo a primeira instrução, a segunda, me deparo com a estrutura de controle condicional múltipla. Se a condição A for satisfeita, ele executará B1. E logo depois, o fluxo é desviado para o final da instrução. Então, se a condição A for verdadeira, ele executa B1. Ao executar B1, o fluxo é desviado para o final da instrução, da estrutura de controle condicional múltipla. Se ela não for satisfeita, então ele vai testar a condição B. Se a condição B for satisfeita, então ele vai desviar, ele vai executar o B2 e logo depois ele vai desviar para o final da estrutura de controle. Então nós temos aqui 4 blocos e da maneira que está aqui, um dos blocos será executado em detrimento dos demais. Porque existe aqui o else. Esse else ele não é obrigatório, ou seja, ele é opcional. Mas caso ele apareça ou se ele seja usado na estrutura de controle condicional múltipla, eu garanto que um dos blocos será executado em detrimento dos demais. Caso o else seja omitido, que é a situação do lado da direita, isso significa que 0 ou 1 bloco será executado. Nunca 2, 3, mas 0 ou 1. Sem o else, pode acontecer da condição A ser falsa, então eu irei testar a condição B e ela pode ser falsa, então eu irei testar a condição C e ela ser falsa, e nenhum dos blocos pode ser executado, então. Novamente, pessoal, quando um bloco é findado, ou seja, quando um bloco é executado na íntegra, o fluxo ele é arremessado ou desviado para o fim da instrução, ou para o fim da estrutura de controle condicional múltipla. Como assim? Imagine uma seguinte situação, onde a condição C é verdadeira e a condição A é verdadeira. Mesmo a condição C sendo verdadeira, o bloco B3 não será executado. Por quê? Se a condição A for verdadeira, o bloco B1 será executado e logo depois dele ser executado, a estrutura de controle desvia o fluxo para o seu fim. Então ela não continua testando as outras condições. Bom, nós finalizamos aqui os slides, vamos para a prática. Então, pessoal, na nossa pasta Uma Pitada de Python, irei criar a terceira pasta, parte 03. Dentro dessa pasta, parte 03, irei criar o nosso primeiro programa do vídeo de hoje.
Então, vou arquivos, salvar como, irei salvá-lo como prog1. Então, esse é o programa 1 da parte 3. Nesse programa 1, eu vou desenvolver um pequeno aplicativo. Nesse aplicativo, vou pegar aqui o cabeçalho que usamos aí nas aulas passadas. Beleza. Vou imprimir uma string aqui. Vamos criar um aplicativo para calcular o índice de massa corpórea. Ou massa corporal. Vou centralizar, igual nos exemplos passados. Colocar uma linha em branco aqui. Fazer a leitura aqui. Entrada. Recebe um input de digite a massa em quilogramas. Vou dizer que massa recebe um float da entrada. Fazer a mesma coisa para a altura. Eu preciso ler a massa e preciso ler a altura. Então, vou dizer que a altura recebe um float da entrada. Logo depois, posso criar aqui uma variável IMC, recebe massa dividido por altura ao quadrado. Saída recebe IMC. Vou colocar aqui 0. 7.2f. E por fim, print saída.format IMC. Então está aqui meu programinha. Ele não apresenta ainda a estrutura de controle condicional. Ele só é um exemplo para a gente discutir essas estruturas. Vou executar. Digite a massa, 85, a altura 1.82 e o MC então foi de 25.66. Então, pessoal, vamos encerrar o aplicativo 1. Vou vir aqui, salvar como, vou salvar como 2. Nessa segunda versão, irei fazer algumas mudanças. Já fizemos essas mudanças no vídeo passado. Esse input retorna uma string. Eu poderia pegar essa string que esse input retorna, Ctrl X, e colocar aqui no lugar da entrada, não necessitando mais de usar a variável entrada. Eu poderia pegar esse input aqui, Ctrl X, e colocar ele aqui, no lugar da entrada. Uma outra modificação que eu poderia fazer, eu poderia pegar essa própria string aqui, Ctrl X. Bom, meu programa 2, agora é bem menor. E nessa versão 2, eu quero começar a inserir as estruturas de controle condicional. Para isso, eu vou buscar na internet uma tabela de classificação. Então, vou buscar aqui uma tabela de classificação. Para simplificar, pessoal, no meu estudo, eu coloquei um menos infinito aqui. Então, aqui eu tenho um intervalo aberto. Eu sei que o IMC não dá negativo, mas eu coloquei um menos infinito aqui. Então, eu tenho aqui um intervalo aberto e eu tenho aqui um intervalo aberto. Bom, todos aqui na esquerda são fechados, com exceção do primeiro, por causa do menos infinito. E todos aqui na direita são abertos, ou seja, qualquer IMC menor que 18.5 será considerado abaixo do peso. E qualquer IMC maior que 18.5 e menor que 25 será considerado peso normal. Então, vamos resolver esse problema de classificação, certo? Depois de calculado o IMC, vamos supor, pessoal, que eu tivesse essas duas classes, somente essas duas classes. Vamos lá. Então, inicialmente, vamos supor que as minhas duas classes fossem estas aqui. Poderia ser resolvido da seguinte maneira. Aqui eu tenho. Se o IMC for menor que 18.5,
então o rótulo será abaixo do peso. Vou colocar uma carinha triste aqui. Se não, o rótulo será peso normal. E vou colocar uma carinha feliz aqui. Beleza, então se minha tabela fosse composta somente por essas duas linhas, da maneira que está aqui, eu teria duas classes. Ou o meu IMC seria classificado como abaixo do peso, ou ele seria classificado como peso normal. Desta forma, eu poderia usar então uma estrutura de controle condicional composta. Se essa condição for verdadeira, executa esse bloco. Se ela não é verdadeira, executa esse bloco. Então vamos executar o aplicativo. Digite a massa, 87, altura 1,72. Então, MC deu de 29,41, peso normal, segundo essa regra implementada, ou seja, a regra implementada ela satisfaz essas duas linhas da tabela. Vamos inserir mais uma linha no nosso código. Vamos pegar essa linha aqui, Ctrl C, vamos vir trazê-la para cá, Ctrl V. Então, eu tenho aqui mais uma linha. Vamos voltar aqui para 25,5. Vamos colocar aqui o infinito aqui. Acrescentei mais uma linha na tabela. Então, veja. Se for menor que 18,5, abaixo do peso. Se estiver entre 18,5 e 25,5, poxa, então eu poderia colocar aqui agora um if e um else. Então, dentro dessa estrutura condicional composta, dentro do else dela, o bloco do else é outra estrutura de controle condicional composta. Acima do peso. Então, vamos lá. Se o MC for menor que 18,5, ele se enquadra nesse intervalo abaixo do peso. Se não, eu vou verificar se ele está entre 18,5 menor ou igual e se ele é menor do que 25,5. Então, da forma que está aqui, pessoal, essa tabela contendo essas três classes, ela foi resolvida da seguinte maneira. Se o MC for menor que 18,5, então é abaixo do peso. Se não, eu vou verificar se 18,5 é menor ou igual a MC, que por sua vez é menor que 25, ou seja, eu vou verificar se o MC está nesse intervalo fechado em 18,5 aberto em 25,5, neste intervalo. Se estiver, o peso é normal. Se não, eu vou verificar se o peso é maior do que o 25,5 é menor ou igual a IMC. Se for, eu vou fazer dessa maneira. Então, eu implementei 3 linhas, pessoal, mas eu ainda vou fazer discussões, modificações, tem várias coisas para serem discutidas aqui. Já implementei 3 linhas da minha tabela. Então, tem aqui, se for menor que 18,5, abaixo do peso. Se estiver entre 18,5 e 25,5, peso normal. Se não, vou verificar se for maior ou igual a 25, acima do peso. Vamos inserir mais linhas da tabela. Inserir mais uma linha da minha tabela aqui agora. O que muda agora é que esse vem para cá. E aqui eu coloco o 30. Então, nessa nova tabela, se o MC estiver entre 25 e 30, então se ele estiver entre 25 e 30, fechado no 25 e aberto no 30, acima do peso. Se não, eu vou verificar
se 30 é menor ou igual ao IMC. Se for, o rótulo será obesidade de grau 1. Bom, continuando aqui agora, pessoal, eu posso inserir as duas últimas linhas da tabela. Tudo muito análogo. Onde aqui será 35.5.35.0. Bom, continuando a minha tabela aqui agora. Se não, eu vou verificar se. Então aqui eu estou entre 30 e 35. Aqui agora eu estarei entre 35 e 40. Rótulo, obesidade de grau 2. Se não, eu vou verificar se o IMC ele é maior ou igual a 40. Obesidade de grau 3. Então está aqui implementado a minha tabela. Vamos executar uma vez para ver como fica. Colocar aqui a massa 87, a altura 1,81 e acima do peso. Executar mais uma vez. Começar a subir essa massa aqui agora. Colocar aqui 90 e uma altura de 1,78. Acima do peso, deu 28,41. 28,41 acima do peso. Se enquadra aqui. 28,41 se enquadra nesse intervalo aqui. Vamos executar mais uma vez o aplicativo. Colocar aqui 90. Vamos colocar 1,68. Obesidade de grau 1. Deu 31,89. 31,89 se enquadrou nesse intervalo. Obesidade de grau 1. Então ele está resolvendo. Vamos continuar executando aqui. Vamos colocar aqui 95 e 1,58. Bem baixinha a pessoa. Deu 38,5 IMC, obesidade de grau 2. Então 38,5 se enquadrou aqui, obesidade de grau 2. Vamos agora à última execução aqui. Vamos colocar aqui 120 quilos. Vamos colocar aqui uma pessoa de 1,69. Obesidade de grau 3, porque o IMC foi de 42. Bom, vamos fazer algumas discussões, né, pessoal? Umas discussões sobre essas implementações. Vou salvar ele, arquivo, salvar como. Vou salvar como ele terceiro exemplo. E agora sim, nesse terceiro exemplo, como eu tenho um menos infinito aqui, se o IMC não é menor que 18,5, ele só pode ser maior ou igual. Então, para que eu estou testando? Certo? Se ele só pode ser maior ou igual, então por que eu vou testar se ele é maior ou igual a 18,5 aqui? O IMC maior ou igual a 18,5? Então, novamente, pessoal, se ele não é menor que 18,5, se ele não entrar aqui, então significa que ele só pode ser maior. O que está deixando essa primeira condição como um pleonasmo vicioso aí. Então eu posso tirá-la. Da mesma maneira aqui, pessoal, se ele não é menor que 25, então ele só pode ser maior ou igual. Então eu poderia tirar aqui
O mesmo ocorre aqui, ó. Se ele não é menor que 30, então ele só pode ser maior ou igual a 30, eu não preciso testar. Se ele não é menor do que 35, ele só pode ser maior ou igual, não preciso testar. E se ele não é menor que 40, então ele pode ser maior do que 40. Significa que eu posso tirar esse if daqui. Então, pessoal, reduzi bastante aí o probleminha. E isso só foi possível porque aqui tem um menos infinito e aqui tem um infinito. Foi possível fazer essa modificação. Novamente, porque aqui tem um menos infinito e aqui tem um infinito. Então, eu tenho essa tabela e ela tem o limite inferior da primeira classe, não existe. O limite superior da última classe não existe. Ou seja, infinito e menos infinito. Dessa maneira, eu pude simplificar meu problema de classificação. Porque se não é menor que 18,5, só pode ser maior ou igual. Então, eu não preciso testar se é maior ou igual. Então, houve uma simplificação aqui. Bom, pessoal, agora eu vou salvar-se como quarto exemplo. E neste quarto exemplo, vamos supor que esse intervalo inicial fosse fechado. Vamos supor que ele fosse fechado em 10. E vamos supor que o último intervalo também fosse fechado. Vamos supor que ele fosse fechado em 90. Agora, pessoal, com esses intervalos sendo fechados, eu deveria olhar se o peso se enquadra, se o IMC se enquadra no primeiro intervalo. Para fazer isso, eu teria de colocar aqui um 10 menor ou igual ao IMC. Bom, pessoal, além disso, eu deveria olhar também o último intervalo. Então, o último intervalo, eu deveria olhar aqui se o IMC ele é menor ou igual a 90. Bom, qual que é o probleminha gerado aqui agora? O problema é o seguinte, vamos imaginar um IMC sendo calculado como 7, por exemplo. 7 não se enquadra nessa tabela. O que vai acontecer? O 7 está entre 10 e 18,5? Não. Então, ele não vai resolver B1, ele não vai executar o B1, ele irá executar o B2. Só que qual que é o nosso problema com esse B2 agora? O problema é que 7 é menor que 25. Então, ele vai entrar aqui e vai dizer que o peso é normal. Então, um IMC de 7, um IMC menor que 10, qualquer valor menor que 10, vai acabar entrando aqui em peso normal. Por quê? Porque meu menor limite é o 10 e o maior é 90. Tudo que estiver acima de 90 e menor que 10 é inválido. Isso significa que para resolver esse probleminha, nessa situação onde eu tenho limite inferior da primeira linha fechado e o limite superior da última linha fechado, eu preciso testar o que está fora do limite. Então, eu poderia verificar se está entre 10, o IMC está entre 10 e ele está entre 10 e 90, significa que é um IMC válido. Significa que ele pode fazer todas essas condições aqui. Então, na verdade, se ele não está dentro desse intervalo, eu já sei qual é o rótulo. Vou colocar aqui que o meu rótulo recebe, vamos colocar IMC fora do intervalo válido. Bom, agora sim, se não, eu vou pegar toda essa estrutura aqui agora e vou indentar ela. O Gianni faz isso com Ctrl I. Vou soltar quatro espaços na frente de todo esse bloco. Beleza, o Gianni já faz isso para mim com Ctrl I. Bom, então, se não está entre 10 e 90, na verdade, vamos olhar aqui. Primeira condição. Se está entre 10 e 90, negado, ou seja, se não está entre 10 e 90, o IMC fora do intervalo. Se não, agora sim, pessoal, eu não preciso mais desse limite inferior aqui, porque eu já testei se estava fora do intervalo. Então, se não está fora do intervalo, se não é menor do que 10 e nem maior do que 90, agora eu vou testar todos os demais intervalos, não precisando mais deste último teste aqui. E solucionando então esse problema de classificação com o intervalo fechado aqui na primeira classe e o intervalo fechado na última classe. Então eu verifico se não está fora do intervalo total. Não estando fora do intervalo total, eu faço todas as devidas
condições aqui. Ok, pessoal? Bom, agora, pessoal, vamos pegar esse arquivo, salvar como. Vou salvar ele como nosso quinto exemplo. E nesse quinto exemplo, pessoal, percebam que nosso código ele está ficando na diagonal. Imagine a seguinte situação, né? Eu tenho uma situação onde eu tenha 20 classes. Isso significa que o número de dentes de espaços em branco, né, da última classe, cada dente é 4 espaços, então da última classe provavelmente vai ter mais de 80 caracteres em branco. Então nosso código vai ficar super na diagonal, vou ficar precisando usar essa barra de rolagem, o que dificulta muito a leitura do código, certo? E Python apresenta uma estrutura de dados para sanar esse problema, que é a estrutura de controle condicional composta múltipla, ou simplesmente estrutura de controle condicional múltipla. Como podemos usar essa estrutura? É bem simples, pessoal. Eu vou pegar todo esse bloco aqui e eu vou tirar um dente dele. A gente pode fazer isso com Giane com um Ctrl U. Tirando todo o dente dele, pessoal, agora eu pego esse if aqui e vou deletando os espaços aqui com backspace e pronto. Eu tenho aqui um if, é o if. Faço a mesma coisa aqui, pessoal. Pego todo esse bloco aqui, tiro um dente dele e coloco um elif. Pego todo esse bloco aqui, tiro um dente dele com Ctrl U e elif. Transformo o else com if em elif. Mesma coisa aqui, pessoal. Ctrl U, elif. E por fim, elif. Veja que minha estrutura agora não está mais na diagonal. Estou usando a estrutura condicional composta múltipla. Se essa condição for satisfeita, ele executa o bloco B1. Se esta condição B for satisfeita, ele executa o bloco B2. Se essa condição C for satisfeita, ele executa o bloco B3. Se, e assim sucessivamente, pessoal. Então, este é o nosso último exemplo que resolve esta tabela, certo? Ou seja, ele resolve um problema de classificação, né? Dado que eu calculei aqui o MC, eu resolvo um problema de classificação, estou resolvendo um probleminha dessa tabela, né? Onde eu tenho meus intervalos aqui, tudo que está fora do intervalo, eu coloquei MC fora do intervalo válido, e depois os demais rótulos são condizentes com os intervalos dados aqui na tabela. Então, tem minhas condições aqui e consigo resolver o problema. Bom, terminamos por aqui, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.